absorver as críticas também, né, Folhote? Porque uma coisa é o torcedor que está angustiado repetir esse mantra. Outra coisa é a crítica especializada. E a gente vai falar de jogadores. Pô, eu não me lembro qual foi o jogador que fez uma análise perfeita assim do panorama do que está acontecendo com esse Bahia de Rogério Ceni nessa etapa. Sabe? E gente conceituada, assim, que pelo menos eu, né? E eu acredito que Sargasso também foi, que respeita assim da crônica esportiva, que embora não seja aqui do nosso da nossa vivência aqui, né, do Nordeste e tudo mais, mas pô, são pessoas capacitadas, vividas, e que dão o mesmo relato, sabe, de um Bahia que tem suas qualidades, de jogadores individualmente que tem, né, brilho para poder jogar em qualquer outro time no país, mas que hoje se torna um time comum, um time previsível, e esses jogadores que tinham um brilho diferenciado, porque sim, eles faziam parte de uma engrenagem que rodava muito bem para todos eles, hoje essa engrenagem roda com muita dificuldade, e como eu falei, Gestalt, né? Sei lá como é que a galera, se a galera aí de Da psicologia psicologia. Eu tive essa costuma, matéria. o todo e as partes, né? O todo não tá funcionando porque as partes não funcionam, então não tem para onde correr, né? Talvez tenha chegado o momento de Ceni intensificar essa sua relação com os jogadores e começar a colocá-los na situação de entender que, pô, beleza, eu sou grato por você estar aqui, né, por você ter colaborado, por a gente ter ficado nessa parte da competição até nesse sexto lugar, que é louvável, mas agora é o momento, eu acho que não só de você descansar, de se preservar, como eu também. Eu acho que o técnico também, acho não, tenho certeza, o técnico também funciona como coach, né? E como gestor de carreiras, por que não? Ele está ali justamente como gerente para poder gerenciar não só a empresa, digamos assim, né? No caso o Bahia, como os funcionários, né? Os atletas. Então, acho que já passou do momento, sabe? Dessa relação, de fato. Volto a bater nessa tecla. Passar de ser só aquele finalzinho que os jogadores batem palma, sabe? Vai para a torcida e mostra que está unido para acontecer no dia a dia, sabe? Eu acho que todo mundo está percebendo isso. Então, de fato, às vezes é bom você insistir. E nesse caso, o Bahia, por exemplo, talvez tenha insistido tanto em Jean Lucas, e a gente está batendo nessa tecla porque é um jogador muito capacitado, já mostrou muito e a gente sabe o que pode mostrar. E mesmo ainda estando abaixo, ele ainda está anos-luz à frente dos seus concorrentes, que ele pode mais, né? E eu acho que falta ele entender isso, falta o próprio Ceni dar chance para que ele, por exemplo, em um segundo tempo desse, consiga entrar e consiga fazer mais e mais do que ele já vinha fazendo, para que ele volte a ter aquela determinação, aquela desenvoltura de pegar e tomar a iniciativa de fazer as coisas, que é algo que hoje eu acho que se perdeu muito. E não só ele, né? Outros jogadores também. Enfim, talvez alguns movimentos estejam bem claros e só a gente tem enxergado isso, não quero acreditar, né? Enfim, o trabalho está aí todo dia e as coisas não mudam e a gente precisa bater nessa tecla sempre, né? Parece que a gente está repetindo uma fita, mas é isso. Vem partida após partida e os erros parece que se repetem, sempre os mesmos, né, Folha? Começa bem e termina do mesmo jeito que a gente já está acostumado. Inclusive, Vitor, eu achei legal você mencionar aquela questão dos jogadores final de jogo irem ali para a torcida, baterem palma e cantarem, porque, pelo que eu me lembre, o último triunfo do Bahia na Fonte Nova, isso não aconteceu. Os dois últimos triunfos do Bahia na Fonte Nova, isso não aconteceu, isso era uma coisa que era lei, né? Tem até um vídeo nosso que pegou quase 1 milhão de visualizações no Instagram, que eu gravei da arquibancada que eu tava e botei assim, esse é o clima da Fonte Nova, quando o Bahia tava disputando lá o G4, que era dos jogadores cantando com a torcida, e os dois últimos jogos que o Bahia ganhou, não, eles não foram para lá. Talvez por estar sendo criticados, enfim. Mas eu acho que assim, é realmente questão de achismo, né? É a impressão que passa. Eu acho que a palavra que define tudo é a teimosia. Talvez não só teimosia, mas a insistência, como vocês já mencionaram, de querer que aquele modelo, que aquele padrão dê certo e pronto, sabe? O padrão de jogo é tipo isso. O padrão de jogo é esse e eu vou insistir nisso até a má fase passar, até voltar a dar certo. E a gente está falando de um campeonato que, assim, qualquer campeonato, né? Não perdoa, cara. São pontos corridos. A gente já viu um ponto por causa de um jogo lá no começo do campeonato, um jogo besta talvez contra o Cuiabá, besta talvez contra o Corinthians, que lá na frente dá resultado, que lá na frente faz a diferença, na verdade. Ano passado, foi por conta de um ponto que a gente não ficou fora da zona para ser para não brigar na última rodada, né? E eu lembro de jogos que o Bahia perdeu em casa que não era para ter perdido. Então, assim, eu quero saber até onde
Rogério Ceni vai tentar essa insistência a ponto de colocar em risco uma não classificação para a Libertadores, que era algo inédito. Há 35 anos o Bahia não se classificava para a Libertadores. E aí eu fico... Uma coisa que eu pensei muito essa semana, e eu continuo pensando, e aí falando de Tassiano, e óbvio que a gente tem que agradecer muito a tudo que ele já fez pelo Bahia, a ter saído da posição dele, de ter ido para o ataque, de ter aceitado essa nova posição, esse novo desafio, e ele deu sim muitos resultados, mas já não vem dando resultados há muito tempo. E aí eu fico pensando, pô, será que em todo o elenco do Bahia, até envolvendo os pivetes de aço, né? O Del, o Juan Pablo, até envolvendo eles. Lúcio, o jogador que é convocado para a seleção em todo jogo de seleção, o jogador mais caro da história do Nordeste de transferência, Ratão, enfim, de todo mundo que a gente tem hoje. Será que a melhor opção ainda é improvisar um volante de atacante? Será que é todo mundo tão pior assim que improvisar um volante de atacante, cara? E aí, talvez não seja, talvez seja, mas por que não tentar? E as rodadas estão acabando. As rodadas estão acabando, os resultados negativos estão vindo, e a gente fica nessa angústia de saber, será que vai mudar ou não? Agora a gente tem aí 13 dias para o próximo jogo. Os jogadores tiveram quantos dias agora de dado de folga? Foram 4, né? Acho que foram 4 dias de folga. Para os jogadores, depois do último jogo? Foi dado uma folga agora aumentada, se eu não me engano. Foram 2 dias. Aí eu acho que esse final de semana deve acabar tendo no domingo, provavelmente, sei lá. Então, assim, vamos ver como é que o Bahia vai voltar contra o Cruzeiro, porque eu acho que é a única coisa que resta pra gente de especular, né? Porque se vai mudar ou não, eu tenho certeza que não existe ninguém nesse chat que concorde, que ache que uma mudança vai acontecer contra o Cruzeiro. Talvez se perder contra o Cruzeiro para um próximo jogo, talvez. Porque eu acho que o Rogério já mostrou que a teimosia é o ápice dele, assim, né?